Olá! Neste vídeo aprenderemos a teoria do diferencial de alíquotas ao consumidor final. Para entendermos então o que seria o diferencial ao consumidor final, vamos aqui nos basear no seguinte exemplo. Digamos que o senhor José, aposentado de 65 anos, que reside ou mora no estado do Espírito Santo, queira comprar um novo aparelho celular. Dessa forma, ele vai consultar algumas lojas virtuais e encontra o modelo desejado, que é o modelo XB1, por um valor de R$ 1.000. E ele encontra esse celular no site vendetudobarato.com, site este de uma empresa do estado do Rio de Janeiro. Quando estava em vigor o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, dizia que, quando a operação se destina a consumidor final, não contribuinte de ICMS, é aplicada a alíquota interna do estado de vendas sobre a operação. Sendo assim, todo o ICMS dessa operação seria destinado ao estado de origem dessa operação, ou seja, o estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, essa empresa do Rio destinaria todo o valor de ICMS para o seu estado. Então, era assim que funcionava o artigo 152 do parágrafo 2º. No entanto, no cenário atual, é muito comum que ocorram compras e vendas pela internet, de forma interestadual ou até mesmo internacional. Mas o que o exemplo citado tem a ver com o recolhimento de impostos no cenário nacional? A consequência é que o estado de destino dessa mercadoria não receberá nenhum valor relativo ao ICMS cobrado na operação, não realizando assim a movimentação interna de mercadorias, não gerando novos impostos e diminuindo o mercado local dentro do seu próprio estado. Nessa operação, então, apenas o estado de origem, ou seja, a empresa do Rio de Janeiro, receberia o valor de ICMS. Então, essa é a consequência de realizar esse cálculo do ICMS diferencial naquela metodologia antiga, ou seja, apenas o estado de origem será beneficiado pelo recolhimento do ICMS. O estado de destino não recebe nenhum valor e também vai ter as consequências conforme foi demonstrado. E essa situação ocorre com bastante frequência, pois as maiores distribuidoras de vendas interestaduais não se localizam em estados menores. Sendo assim, é mais comum, é mais rotineiro que sejam realizadas compras interestaduais destas distribuidoras, principalmente em vendas pela internet, conforme foi aqui o exemplo do senhor José que comprou aquele celular no estado do Rio de Janeiro. Nós podemos até ver aqui a imagem ao lado, que representa muito bem aqui o que acontece hoje com o estado de destino dessa mercadoria. Podemos ver aqui esse cofrinho, que está sem aqui valor nenhum, e realmente é isso que acontece. O estado, então, de destino não recebe nenhum valor e, consequentemente, a sua apuração de ICMS fica menor e seu estado também não é beneficiado com essa metodologia. Para amenizar situações como essas, surgiu a Emenda Constitucional, ou conhecida também pelas siglas EC, 87 de 2015. Esta lei informa que as vendas ao consumidor final, que é não contribuinte do imposto, ou seja, que não paga o ICMS, como um consumidor final, pessoa física, por exemplo, passam a ser tributadas pela alíquota interestadual e não mais pela alíquota interna do estado de vendas. Sendo assim, a alíquota de diferencial aplicada será, de acordo com a fórmula abaixo, a alíquota interna do estado de compra subtraída pela alíquota interestadual. Então, após obter essa diferença, parte do ICMS cobrado será repassado para o estado do comprador. Ou seja, então o cálculo do diferencial vai ser feito de acordo aqui com essa fórmula e vai ser partilhada ou vai ser partilhado o ICMS também para o estado de destino dessa mercadoria. Não apenas o estado de origem ficará com todo o valor do ICMS. Então, essa metodologia da Emenda Constitucional 87 de 2015 surgiu para beneficiar também
o estado de destino dessa mercadoria e não apenas o estado de origem. Veremos então agora um pouco mais sobre o diferencial ao consumidor final. Nessa nova modalidade, o diferencial de alíquotas passa a ser recolhido em todas as movimentações interestaduais ao consumidor final, seja pelo adquirente, ou seja, aquele que compra a mercadoria, quando for contribuinte de ICMS, ou seja, pelo remetente, ou seja, o fornecedor, quando o adquirente, o seu comprador, não for contribuinte do ICMS. Além disso, foi estabelecido um regime de transição para que o efeito nos estados fosse suavizado. Uma vez que as alíquotas interestaduais usadas para o cálculo do diferencial são menores que as alíquotas internas. Este cálculo será efetuado em todas as movimentações e prestações de serviços a consumidor final. Então, conforme até já foi explicado, para diminuir essa sobrecarga ou para beneficiar mais o estado de destino da mercadoria, haverá a partilha progressiva da arrecadação do diferencial de alíquotas, aplicável nas vendas e prestações de serviços a destinatários não contribuintes de ICMS, entre a unidade de federação de origem e a unidade de federação de destino. Para entender melhor, podemos verificar agora a seguinte tabela sobre a repartição das receitas de acordo então com a nova forma de cálculo do diferencial de alíquotas. Então, a alíquota interestadual será recolhida pelo estado de origem, no caso, o ICMS normal, e o diferencial de alíquotas será recolhido pelo estado de destino. No caso de contribuintes de ICMS, o diferencial será recolhido pelo adquirente, ou seja, aquele que compra então ali a mercadoria, e será pago integralmente à unidade federativa de destino. Se o destinatário, ou seja, aquele que comprou a mercadoria, não for contribuinte de ICMS, for uma pessoa física, por exemplo, que não recolhe ICMS, o diferencial será recolhido pela empresa vendedora, ou seja, o fornecedor, e será partilhado conforme a tabela abaixo. Podemos perceber, então, que temos a coluna ano, à esquerda, onde podemos ver o ano 2016 até 2019. Temos a segunda coluna, que é a UF de destino. Perceba, então, que essa coluna UF de destino ela vai aumentando ao passar dos anos. Então, podemos ver que em 2016 está 40%. Já em 2017, aumenta 20%, chegando assim a 60%. Então, por que essa tabela ela está com esse valor sendo, então, ou aumentando progressivamente para a UF de destino, e ao lado na UF de origem, perceba que esse valor vai diminuindo. Por que isso acontece? Conforme foi demonstrado, conforme foi explicado, a UF de destino chegará então em um período, nesse caso 2019, que todo o diferencial de alíquotas em uma venda a consumidor final será recolhido por ela. Sendo assim, então, para se adequar a essa nova metodologia, foi feita essa distribuição de maneira progressiva de acordo com o passar dos anos. Então, em 2016, a UF de destino tem direito a 40% do valor do diferencial, que é calculado na operação. E a UF de origem ela tem direito a 60%. Já no ano seguinte, 2017, a UF de destino terá direito a 60% do valor do diferencial. Já a UF de origem terá direito apenas a 40%. Em 2018, a UF de destino terá direito a 80%, a de origem a 20%. E quando chegar em 2019, aí sim, o recolhimento do diferencial será todo destinado à UF de destino, ou seja, será todo destinado ao estado daquela pessoa que comprou a mercadoria de algum estado ali, no caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, e assim por diante, conforme a operação. Então, isso mostra para a gente que chegará o ano 2019 que todo o diferencial será recolhido pela UF de destino. Para entender melhor esse cálculo, vamos verificar aqui o seguinte exemplo na tela. Digamos que haja uma venda do estado de Piauí, no caso o fornecedor desse estado,
com o valor de R$ 1.900 de um produto sofá, para o estado de São Paulo. Bom, então podemos ver aqui na tela que temos do lado esquerdo a informação contribuinte e do lado direito não contribuinte. Então vamos verificar aqui como era a antiga fórmula de cálculo, que era utilizado para calcular o diferencial, tanto para o contribuinte como para o não contribuinte, para apurar assim a diferença agora da forma atual. Bom, quando então nessa operação o consumidor final era contribuinte, como que era feito o cálculo? A empresa do Piauí simplesmente aplicava a alíquota interestadual da operação e recolhia o ICMS para o seu estado. Nesse caso aqui, a alíquota foi de 12% na operação, ela aplicou sobre o valor da base e encontrou então R$ 228 de ICMS, que foi o valor do imposto destinado ali ao seu estado. E a empresa de São Paulo, como ele também é contribuinte de ICMS, ele vai apurar a diferença de alíquota interna do seu estado para a alíquota interestadual. Então, ele calcularia 18%, que é a alíquota interna do seu estado, menos 12%, que é a alíquota do Piauí, e encontraria, então, o valor de 6% de diferença dessa alíquota. E aplicando esse valor sobre a base do ICMS, ele recolheria para o seu estado de São Paulo R$ 114. Bom, então essa era a fórmula para o contribuinte de ICMS. Agora, quando o destinatário era não contribuinte, conforme podemos ver aqui na direita, qual era a diferença? A diferença era a seguinte: a empresa do Piauí, que no caso é o fornecedor, ele vai calcular o valor do ICMS sobre 18%, ou seja, 18% aqui no caso é a alíquota interna do estado do Piauí nessa operação. Então, se ele calcular 18% sobre a base, ele vai encontrar R$ 342. E esse valor vai ser todo recolhido por ele, ou para o estado do Piauí. Sendo assim, a empresa de São Paulo não receberia nenhum valor para destinar, então, ali ao seu estado. O seu estado, então, não receberia nenhum valor sobre essa operação. Então, a diferença da forma antiga era justamente isso. Apenas o estado de origem era, então, beneficiado com essa modalidade. Bom, então, o que mudou na forma atual? Podemos ver que o exemplo é a mesma coisa, ou seja, o valor do produto, 1.900, a venda do Piauí para São Paulo, e na coluna da esquerda a empresa contribuinte, ou seja, quando a venda era para contribuinte de ICMS, e da direita quando a venda era para não contribuinte de ICMS. Bom, então podemos ver aqui, na forma atual, essa então é a forma de calcular o diferencial atualmente para o contribuinte final de ICMS. Podemos ver que quando o destinatário, ou seja, o cliente, é um contribuinte, continua a mesma coisa. Ou seja, no exemplo, a empresa do Piauí continua calculando 12% de ICMS para o seu estado, e a empresa de São Paulo recebe todo o valor do diferencial e destina também o mesmo para o seu estado. Ok. Agora, quando a empresa é não contribuinte, ou seja, quando o cliente, quem comprou a mercadoria, é não contribuinte, qual vai ser a diferença? A primeira diferença é o valor da alíquota que o estado do Piauí, o estado de origem, recolhe para o seu estado. Podemos ver então aqui que ele vai recolher apenas 12%. Então, ele vai aplicar a alíquota interestadual também na operação a não contribuinte. E o estado de São Paulo, qual que vai ser então a consequência para o cliente localizado em São Paulo? Podemos ver então que a diferença vai ser basicamente a mesma fórmula da esquerda, ou seja, a fórmula também vai ser utilizada como se fosse um contribuinte de ICMS, onde ele vai apurar essa diferença de alíquota, pegando a alíquota de destino, 18%, menos 12%, que é a alíquota ali interestadual, e vai encontrar 6% de diferença. O valor, então, vai ser R$ 114. Podemos ver que esse R$ 114 não vai ser todo destinado para a empresa de São Paulo. Podemos ver, então, que vai haver uma partilha, onde 40% vai ser destinado para a UF de destino, ou seja, para São Paulo, R$ 45,60, e 60% será destinado para a UF de origem, nesse caso, R$ 68,40 para o estado do Piauí. Lembrando que essa divisão está se baseando
nesse cálculo em 2016. Quando chegar em 2017, conforme a gente viu na tabela, a partilha vai diferenciar e de acordo também com os próximos anos. Bom, então podemos concluir que essa aqui é a diferença principal. Quando a venda ela for destinada ao consumidor final não contribuinte, o estado de destino também receberá parte do valor do ICMS, não apenas o estado de origem recolherá todo esse valor. Agora falaremos um pouco sobre o FCP, então o Fundo de Combate à Pobreza. Em vários estados são cobrados os valores adicionais sobre a alíquota de ICMS, de 1 a 5%, na circulação de algumas mercadorias. Então, este valor é chamado de Fundo de Combate à Pobreza ou Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, conforme autorizado pelo artigo 82, parágrafo 1, do ADCT da Constituição Federal. Então, qual é a consequência do FCP, esse adicional sobre a alíquota de ICMS, no cálculo do diferencial? Então, este adicional deverá ser recolhido totalmente para a UF de destino da mercadoria. Estão baseados no convênio de ICMS 93/2015, parágrafo 4º, ou parágrafos 4º e 5º, da cláusula 2ª, também no artigo 2º da cláusula 10ª. Ou seja, então, podemos ver o embasamento legal para incluir o FCP no cálculo do diferencial consumidor final. Voltando então ao exemplo lá do seu José, que a gente deu lá no início, que ele comprou aquele celular. Então, para recapitular o que seria esse exemplo, o senhor José ele é o consumidor final, ou seja, ele é uma pessoa física não contribuinte de ICMS, e ele está localizado no estado do Espírito Santo, onde ele comprou aquele produto no valor de R$1.000 da empresa do Rio de Janeiro. Então, considere que a alíquota interestadual a ser aplicada nessa operação é 7%, e que no estado de destino a alíquota para esse produto é de 15%, sendo que desses 15%, um valor, ou melhor, 1% desse valor, representa o FCP. Assim, como calcularíamos o valor do diferencial nessa operação? Ou seja, qual seria o valor do ICMS destino e do ICMS origem? Podemos ver todo um passo a passo para chegar aos valores de apurações dessa operação. Primeiro passo, conforme a gente viu, eu vou calcular o ICMS normal. Dessa forma, então, o cálculo do ICMS normal segue uma fórmula bem simples, que é o valor da base da operação multiplicada pela alíquota interestadual. Nesse caso, o produto ele teve um valor de R$1.000, a alíquota 7% interestadual, totalizou R$70 do ICMS normal. Sendo assim, todo este valor de R$70 será destinado ao estado de origem, ou seja, a empresa do Rio de Janeiro, a fornecedora, recolherá todo esse valor para o seu estado. Segundo passo, obter a alíquota do diferencial. Bom, para obter então essa alíquota, nós podemos utilizar a seguinte fórmula: alíquota interna do estado de destino, menos a alíquota do FCP, menos a alíquota interestadual. Então, assim podemos ver que 15%, que é a alíquota interna do estado de destino, menos 1%, que é o FCP, podemos notar que temos então 14% dessa alíquota, subtraindo ainda 7%, assim encontramos o diferencial de 7%. Podemos então já concluir que, quando há alíquota do FCP, essa alíquota deve ser deduzida da alíquota do diferencial para então obtermos esse valor. Ok, após isso, vamos calcular o diferencial com essa alíquota obtida, que vai ser a base de R$1.000 vezes 7%, que vai totalizar um valor do diferencial de R$70. Agora, sobre a partilha do ICMS, vamos seguir a mesma metodologia, ou seja, o ICMS UF de destino. Vamos pegar então R$70, multiplicar por 40%, esse percentual é do ano de 2016, e encontramos assim R$28, que vai ser destinado ao estado de destino, nesse caso então, ao estado do Espírito Santo.
Agora, o ICMS UF de origem. Vamos então pegar R$ 70 do diferencial, multiplicar por 60%, percentual do ano também de 2016, e vamos encontrar R$ 42. Esse valor de 42, por sua vez, ele vai ser destinado ao estado de origem, ou seja, à empresa do Rio de Janeiro que fez a venda dessa mercadoria. E o quinto passo ainda, quando temos a alíquota de FCP, é calcular o imposto FCP para a UF de destino. Sendo assim, qual vai ser a fórmula? Vamos pegar o valor da base da operação e multiplicar pela alíquota da FCP da UF de destino. Então, assim, pegaríamos R$ 1.000, multiplicado por 1%, encontramos R$ 10 do FCP da UF de destino. Então, além do estado de destino ele receber o valor de R$ 28 do diferencial, ele também receberá um valor de R$ 10 ali em relação à alíquota de FCP. Sendo assim, podemos chegar à conclusão que para o estado do Rio de Janeiro, no estado de origem, será destinado R$ 70 de ICMS normal e R$ 42 de ICMS diferencial. E para o estado do Espírito Santo, aquele de destino, que comprou então essa mercadoria, será destinado R$ 28 de ICMS diferencial e R$ 10 de fundo de combate à pobreza. Só lembrando então nessa operação, que pode ser a dúvida que alguns estejam se perguntando, mas quem então que vai recolher esse valor para a UF de destino, já que o senhor José ele é o consumidor final, uma pessoa física. Então quem recolhe esse valor vai ser a empresa do Rio de Janeiro. Vai ser o contribuinte do ICMS que deve recolher esse valor e deve destiná-lo para a empresa lá, ou melhor, para o estado do Espírito Santo. Então, a empresa contribuinte ele recolhe esse valor e vai destinar diretamente para o órgão recolhedor dos impostos no Espírito Santo. Uma observação. A modalidade do cálculo para destinatários que não são consumidores finais continua da mesma forma, ou seja, aplicando-se apenas às operações de uso e consumo e de ativo imobilizado. Esperamos ter ajudado você a entender como funciona a nova fórmula de cálculo do diferencial de alíquotas ao consumidor final. Não deixe de assistir na próxima aula como funciona a configuração para calcular o diferencial de alíquotas ao consumidor final no sistema BIMer ERP. Até a próxima aula!